O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma Quarta Nobre, uma live oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E o tema desta Quarta Nobre é tomada de decisão na negociação imobiliária sob pressão e incerteza. Veja, a tomada de decisão na negociação imobiliária exige, obviamente, equilíbrio entre análise técnica e inteligência emocional, especialmente em cenários de pressão e incerteza. Então, avaliar riscos, interpretar informações incompletas e manter a clareza estratégica são fatores decisivos para proteger interesses e gerar valor. Negociar bem nesses contextos é transformar incerteza em oportunidades com segurança e visão profissional. Para falar a respeito disso, nós temos aqui um especialista no assunto, porque Fernando Massucci é formado em economia, é pós-graduado em administração de empresas, é professor de MBA em gestão de pessoas e inteligência comercial e com 13 anos de experiência no mercado imobiliário, ele atua ajudando profissionais a construírem carreiras sólidas e de sucesso como corretores de imóveis. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tudo bom contigo? Tudo muito bem, é excelente, é um prazer estar aqui com vocês. E é esse aí, o meu prazer de vida é ajudar e profissionalizar esse mercado tão rico e que tem tanto espaço, né, Anderson? Maravilha, com certeza, Fernando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, então, em nome de toda a diretoria do Cresce, por você ter aceitado o convite de vir aqui a brilhantar essa Quarta Nobre, e estou aqui curiosíssimo pelo conteúdo. Olha só, vamos fazer assim, você que nos acompanha aqui ao vivo, utilize o recurso de chat da plataforma que você está acessando para enviar as suas dúvidas, caso elas ocorram, porque no final da apresentação do Fernando eu volto e aí eu posso intermediar o seu questionamento junto ao Fernando e ele vai poder então responder. Pode ser assim, Fernando? Deve ser assim, porque ainda mais hoje em tempos de inteligência artificial, não pode ser um monólogo, tem que ser uma conversa, né, para a gente crescer, para a gente desenvolver juntos. É isso aí. Vou acompanhar, então, a tua apresentação aqui nos bastidores e a gente volta assim que você terminar a sua preleção. Boa apresentação. Excelente, turma. Muito obrigado. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu queria começar aqui a minha conversa com vocês falando, deixa eu ocultar aqui, falando para vocês que essa parte que eu vou trazer não é da minha cabeça, né? Muito do que eu vou trazer aqui para vocês são teorias parrudas que a gente desenvolve ao longo do tempo e que a gente consegue testar, validar durante a nossa atuação no mercado imobiliário. Eu estou há 13 anos no mercado, fui 6 anos da minha vida, fui corretor de imóveis, atuei operando como corretor e depois, mais para frente, eu acabei tendo operações imobiliárias, então tem bastante história para contar e quem me conhece, quem me segue sabe, dentre elas tem software envolvido por meio, construção, produto, serviço, bora, vamos para cima. E hoje o que eu vou passar aqui para vocês vai ser apenas uma degustação, né? Porque esse conteúdo que a gente vai ter aqui no máximo 60 minutos para conversar, ele faz parte de um programa que eu desenvolvi para a faculdade de 2 dias intensivos. E é um curso que eu amo dar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as melhores práticas e aí deixar vocês com um gostinho de quero mais. Depois, se alguém quiser me procurar aí para bater papo, para continuar esse assunto, vai ser um prazer, tá? Muito do que eu vou trazer aqui para vocês é baseado num livro, e para quem me conhece sabe que eu tenho uma biblioteca virtual com vários livros lá, centenas de livros, todos os livros que eu vou citar aqui estão nessa biblioteca. Então,
é baseado no livro que é Como se Chegar ao Sim, do William Ury, tá? Então, é teoria parruda. Esse cara é um professor de Harvard e ele é o maior diplomata em negociações da atualidade. Então, o que acontece, turma, é que hoje em dia a negociação ela mudou por completo, tá? No século passado, existia uma filosofia de que a negociação era um ganhar do outro, tá? E hoje em dia essa teoria caiu por terra. A negociação hoje em dia ela é necessariamente colaborativa. E principalmente no nosso mercado imobiliário, que é um mercado riquíssimo, se vocês repararem, a gente tem sempre 2 clientes. Então, se você pensar como um profissional que deseja ter carreira sólida, que deseja ser reconhecido, que deseja ser recomendado e que deseja ter autoridade na região que você atua, você tem necessariamente que pensar no ganha-ganha. E a gente negocia o tempo todo. A gente negocia com a família, a gente negocia com os filhos, a gente negocia com os colegas no trabalho. Inclusive, pesquisas mostram que a negociação interna dentro da tua família é muito mais difícil do que as negociações externas, por exemplo, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho. E aí, quando a gente vai entender um pouco melhor essa dificuldade e essa relação que a gente tem com os interessados, com os stakeholders, a gente tem que entender que a revolução da negociação é você transformar esse bate-papo, essa interação de vertical para horizontal. Olha que interessante isso. A gente não pode pensar que a negociação, que dentro da negociação existe uma hierarquia e que tem alguém com mais poder e alguém com mais possibilidades de tirar proveito sobre o outro. Isso é coisa do passado. Quem está falando isso não sou eu, é a teoria de Harvard, que é baseada em 4 princípios, e a gente vai bater nos 4 princípios. Uma negociação bem-sucedida, que vai fazer com que você se estabeleça no mercado e seja uma autoridade, é necessariamente uma negociação horizontal. Ou seja, você fala de igual para igual com seus pares. Você não tem inimigos, você não tem que ganhar de ninguém. Aliás, galera, eu queria trazer aqui, aproveitar esse momento e abrir um parênteses para falar que eu gostaria de plantar uma semente aqui para vocês. Eu queria que vocês esquecessem a ideia, principalmente dentro do mercado imobiliário, de que a venda tem a ver com vencer objeções, que a venda tem a ver com emoção. Não tem como você vencer objeção em venda complexa. Se a pessoa acha que que a cozinha não é do tamanho suficiente para ele, que é pequena ou grande demais, a cozinha é pequena ou grande demais, não tem muito o que discutir. E não é assim que você trabalha para que as partes interessadas ganhem ao mesmo tempo, de maneira a prosperar e fazer o negócio ser muito, muito valioso para ambos os lados. E antes de começar a falar sobre negociar, é legal a gente conversar sobre o que não negociar. O que a gente não pode levar em consideração na hora de desenvolver, na hora de lidar com uma negociação. Então, assim, novamente, essa questão de briga, de disputa, de discussão, de ganha-perde, não existe mais. E aí, por que eu estou falando isso? Por que eu estou insistindo nisso? Porque dentro do processo de negociação, e a gente vai ver isso no próximo slide, uma das parcelas, e eu repito, uma das etapas do processo é barganhar. Eu vou ser um pouquinho mais profundo mais para frente. Mas barganhar não é negociar. Isso é o maior erro que principalmente um professor, um corretor de imóveis que está dentro do mercado, que lida com compradores, que lida com vendedores, é o maior erro que ele pode cometer, que a negociação tem a ver com barganhar preço. Isso é apenas uma etapa. E aí eu queria trazer vocês, convidar vocês para entender, para pensar no que é um processo de negociação do começo ao fim. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um processo de negociação do começo ao fim, também tirado aí da escola de Harvard de negociação.
você vai ter aí alguns passos que determinam se a sua negociação vai ser bem sucedida ou não, para que você evite a pressão e para que você evite a incerteza. Afinal de contas, se você desenvolver, se você conduzir o processo de negociação do começo ao fim, da maneira correta, todo mundo sai satisfeito. Você ganha dois lados satisfeitos, sempre te recomendando. Então, a primeira parte de um processo de planejamento, e por mais clichê que seja, é a parte que a gente mais erra, é o planejamento. O planejamento é a coisa mais importante. Basicamente, se você falhou, se você esqueceu, se você não se planejou, você acabou de planejar para falhar. Sabe aquele livro que se chama A Arte da Guerra? Sun Tzu, né? Ele fala assim, ó, conheçam o seu inimigo. Então, a frase do livro fala o seguinte, conheça seu inimigo, mas antes disso, entenda qual que é o maior desafio contra você mesmo, a arte da guerra. Entenda os seus benefícios e as suas fraquezas. Anote, tenha muito claro aonde você quer chegar com essa negociação, qual que é o teu objetivo. O planejamento é a parte mais importante que a maioria das pessoas nunca faz. Você tem que se preparar ativamente para ir para a mesa de negociação. Tá? Vão interagindo aí, vão me falando o que vocês pensam disso, vão trazendo dúvidas para a gente bater papo, para a gente conversar. Tá? Meu nome é super fácil de encontrar nas redes sociais, vai ter meu telefone aí em vários locais, tem canal do YouTube para a gente bater papo, Instagram. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já ouviu falar na análise SWOT? SWOT. SWOT é uma matriz em que você vai organizar o que são suas forças, que em inglês é strengths, que é S, o que são as suas fraquezas, que em inglês é o W, weakness, o que são as suas oportunidades, opportunities, e quais são suas ameaças, seus threats. Ou seja, você tem que mapear numa matriz quais são suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Liste isso antes de ir para a sua negociação. Por quê? Antigamente, sei lá, em 1960, não tinha tanta concorrência como tem hoje. O mundo mudou completamente. Não dá mais para você forçar a negociação. Não dá para você esconder informação, esconder coisa. Não existe mais isso. Não dá, galera, para você blefar. Cara, quando você vem para o mercado, por exemplo, como é o de São Paulo, que é extremamente organizado, os cartórios já estão digitalizados, você tem o GeoSampa, você tem a planilha do ITBI, você tem o CIT de imóveis tombados, de olho na obra. Cara, você não consegue enganar o teu cliente. Não existe mais isso, não funciona mais. Então, a negociação, a partir disso, ela vai ser completamente diferente. Você tem que ser criativo. Você tem que ter certeza que você tem algo que o outro lado precisa. E aí você começa a entender, galera, que não dá mais para brigar pelo preço. E aí eu peço para vocês anotarem isso. Anotem isso. Se o único elemento que você tem para negociar é preço, você está morto. Com certeza alguém vai fazer um preço melhor que você. Ainda mais no mercado imobiliário, que depois, sei lá, de 2018 caiu a tabela do Cresce, cada um pode cobrar a comissão que quiser. Cara, se você não quer negociar a tua comissão, você não pode determinar a tua venda, a tua negociação baseada em preço. Acabei de viver isso com um corretor aqui, com o Giovanni. Giovanni Arruda, trabalha comigo, cara bom pra caramba. Tava negociando uma casa, venda, assim, foi uma venda rápida, uma venda super eficaz. E aí a gente vai barganhando, a gente tem que listar, a gente tem que se preparar, porque senão cai no preço, e se cai no preço vai cair na tua comissão. E aí você vai vir chorar para mim que você teve que derrubar a comissão de 6% para 5%. Não precisa, desde que você esteja no controle. Você não vai sentir pressão para reduzir o teu valor, ou para ter que fazer, para ter que forçar alguém a fazer uma coisa que não quer.
se você se planejar. E aí, galera, anotem isso que eu vou falar, é importantíssimo. O segredo de um bom negociador do século XXI é você, de alguma forma, levantar mais elementos para colocar dentro da negociação. Você tem que trabalhar com multivariáveis. Senão você está fadado a barganhar, a negociar somente a parte do preço. E o nosso privilégio é que o mercado imobiliário é cheio de variáveis. Quer ver uma que quase ninguém nunca negocia? Posse. Dá para negociar posse, tempo de posse. Claro que tem a questão da lei, mas pode ser um item negociável. A documentação pode ser um item negociável. A forma de pagamento, o prazo. Então você vai listar tudo que você pode negociar. Às vezes é um imóvel mobiliado, às vezes é um imóvel que tem alguma benfeitoria que pode ser colocada ou tirada, um lustre mais valioso, um corrimão diferenciado. Tudo isso pode ser negociável. E às vezes você não lista, e olha que interessante, o que não é importante para você pode ser importante para outra parte. E aí você tem itens negociáveis para conseguir balancear os dois lados para que eles fiquem satisfeitos. E essa é a principal sacada na hora do planejamento. É você, de alguma forma, encontrar, validar outros elementos de que o outro lado precisa. E já adiantando o meu último slide, a melhor forma de fazer isso é ouvir, fazer perguntas abertas, entender a demanda dos dois lados. Sabe por quê? Porque às vezes, galera, nem eles sabem o que eles querem, o que eles precisam. Entende? Então anotem aí. Um excelente negociador hoje em dia sabe que para alcançar um bom resultado, ele precisa de pelo menos de 4 a 5 elementos de negociação. Isso tem que ser listado, tem que ser pensado. E aí a gente vai para a abertura, aí ficou abertura, o opening, fui traduzido em inglês com a inteligência. Após você planejar, aí a gente vai dar abertura às pessoas do outro lado. E aí, galera, vem a principal dica desse momento, dessa etapa. Tem que ser seu aliado. A gente sempre tem que lembrar que esse encontro não é confrontante, não é concorrente, não é inimigo, não é competidor, não é adversário. Eles são exatamente iguais a nós, eles são nossos parceiros, só que eles estão do outro lado da mesa. Lembrem-se sempre disso. Nós queremos a mesma coisa. Você não quer matar a pessoa, você só quer trabalhar com ela. E aí você precisa entender e considerar que essa pessoa é aliada. Por mais que ela seja grossa, por mais que ela seja agressiva, por mais que as coisas não estejam correndo da maneira como você gostaria. E aí você vai colocar a questão na mesa e as coisas ficam mais claras. Dica até para relacionamento. Coloque o problema na mesa, não deixe o elefante voando no quarto. Coloca na mesa o que vai ser discutido. E aí os passos 3 e 4 é o momento da barganha. Depois que a gente abre as questões de maneira explícita, o que a gente quer, o que o outro lado quer, claro que sempre pensando nas variáveis, o que é mais importante, o que eu posso ceder, o que eu não posso ceder, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas depois de abertas, aí inicia-se o momento da barganha. E a barganha vai ser dividida em 2 etapas. A barganha com as cartas na mesa, juntando com a pessoa, conversando com ela, e a barganha fora da mesa. Isso aí nosso amigo William Ury chama de balcony, de ir para varanda para pensar. Então, quando você começa a negociar, barganhar o preço, sempre é estressante. Anotem isso. Quando entra na barganha, quando entra na questão do preço, sempre é estressante, porque o comprador quer pagar menos, o proprietário quer ganhar mais. E aí fica naquela discussão de feira. Está escrito na placa, um abacaxi é R$5. Você chega para o vendedor e fala, eu vou levar 5 abacaxi, eu quero pagar 4. Daí ele fala, não, se for 5, você vai pagar R$4,70,. Chato demais, para não usar um francês aqui.
Isso é barganhar, não é negociar, é brigar preço. E aí o que acontece? Você tem que espairecer. Vou repetir. Você tem que espairecer. Está na mesa de negociação, está na imobiliária, está na mesa do plantão. Negociou, o negócio estressou, mude de ambiente. Funciona e é técnica avançada. Levanta, vai tomar um café. Turma, tá meio estressante isso aqui. Vamos dar uma espairecida, vamos passear, vamos dar uma volta aqui no decorado, vamos ali na imobiliária, no jardim, vamos tomar um café na padaria. E aí você muda o assunto. As variáveis se organizam melhor na tua cabeça e aí depois você volta. E quando você volta pensando nas variáveis que você pode conceder. Você troca o momento do estresse. Você tira o foco do preço para conseguir negociar de uma maneira um pouco diferente. Em seguida, a gente tem o fechamento. E no fechamento, a dica que eu dou é sempre escrever o que foi dito. E aí, galera, já errei muito na minha vida com isso. Sempre escreva o que foi combinado. Nem que se for num papel de pão, numa mensagem de WhatsApp e peça para o cara dar ok. Porque depois a gente esquece o que foi combinado, principalmente os detalhes, principalmente se você for um bom aluno e aprendeu a trabalhar com multivariáveis, variáveis multifatoriais, 4, 5 variáveis, você vai esquecer o que foi combinado. E aí, em seguida, depois de assinado, mesmo que informalmente, não acabou. Você vai começar com um processo de acompanhamento, cobrar posição, a gente chama de follow-up. Você vai ficar sempre chamando para ver se está tudo certo, sempre vai vir um problema. Pô, cheguei aqui no imóvel, achei que o motor do portão ia ficar, o cara tirou o ar-condicionado, você tem que resolver um pouco de conflito para que as coisas aconteçam. Nunca pule uma etapa do processo de negociação para que você não sofra incertezas lá na sua frente. Nunca pule um processo de negociação, uma das etapas. E, antes de tudo isso, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês tenham na sua mente na hora de negociar para que vocês lidem melhor com a certeza. E essa teoria, galera, tem um monte de gente que desenvolve. Tem, inclusive, um teste que eu posso passar para vocês. Tem teste aberto na internet que se chama Thomas Kuhlman, que é super interessante de fazer, que é você entender qual que é seu estilo de negociação. Porque aí, quando a gente entende o nosso estilo de negociação, a gente vai determinar a nossa abordagem. E aí, galera, são os nossos approaches. Qual é o seu estilo? Mais do que isso, qual é o estilo da outra parte? Olha que interessante. Então, vamos lá. Eixo X, que é esse deitado aqui. É o quanto você está preocupado com o seu lado da negociação. O eixo Y, que está de pé, é o quanto que você está preocupado com o outro lado da negociação. E isso vai nos trazer 4 resultados, que o pessoal de Harvard chama de touro, que é um adversário muito difícil, que ele está extremamente preocupado com o seu lado e pouco com o dele, muito comum no nosso país. Você tem o cachorro, que é o avoidance, o cara que foge, né? Não, o cara que acomoda. O cachorro é o cara que quer agradar todo mundo. Ele está muito preocupado com o dele, com o da outra pessoa, e ele abre muitas concessões do lado dele, e tem muita gente que negocia assim, que o cara não consegue impor as vontades dele, e ele cede muito para o outro lado. Isso não pode acontecer. E aí você tem a galinha, que aí sim é o que esquiva, né? Ele tem medo de conflito e acaba não discutindo as variáveis, ele foge de tudo. E aí o que Harvard explica é que você tem que buscar o ganho mútuo, que é o que a coruja vai representar, que é auto-interesse no outro e auto-interesse dos nossos. E a questão é como que a gente mostra um forte interesse nos dois lados. Como que a gente trabalha para ter ganho mútuo? Os dois lados necessariamente têm que ter o seu desejo atendido. Se isso não acontecer, galera, infelizmente, seu processo de negociação deixou alguém um pouco chateado,
deixou alguém a desejar. E, de novo, principalmente no mercado imobiliário, isso é bem delicado. É bem delicado. Porque aí, se o cara fez uma compra muito boa, provavelmente o vendedor não se deu tão bem. E aí, para que a gente consiga... Como que faz isso, né, Fernando? Beleza, mas como que a gente faz os ganhos mútuos? A gente vai trabalhar em 4 pilares. O primeiro pilar é você sempre se atentar para focar nos interesses e não nas posições. Olha que interessante isso, turma. Anotem. Foque nos interesses. Para que a gente consiga alcançar os interesses mútuos, a primeira grande sacada é você entender o que as pessoas desejam e não a posição das pessoas que elas ocupam. A posição é baseada na demanda que ele tem concreta e na situação atual que ele vive. Geralmente as pessoas têm demandas específicas e possuem, têm, desejam, fazem, vivem uma postura que ela não tem interesse em mudar. E o que a gente tem que entender é o que está por trás dessa postura. Quais são as necessidades? Quais são os desejos? Quais são os medos? Quais são as considerações que o lado vai fazer? Isso é a chave da negociação cooperativa. Por exemplo, quem aqui já não viveu essa situação? Eu já vivi algumas dezenas de vezes. É um imóvel que está em herança, e aí dá briga, trava. Os herdeiros não se conversam. Qual que é o papel do corretor? Ir falar com os herdeiros. A gente ganha bem para isso. Então você vai falar com um, vai falar com o outro e tal, e daí você vai entender que um está querendo muito dinheiro, porque ele está necessitado, ele está passando por dificuldade, e aí ele estava contando com aquele patrimônio do avô, do pai, para resolver o problema. E a hora que você vai falar com o outro está bem financeiramente, e ele está extremamente chateado com o irmão, porque aquela casa representa muito na vida dele, um sentimento. E aí você não consegue sair dessa toada porque um não quer vender por uma questão sentimental e o outro quer vender por necessidade. E aí um fica brigando com o outro. Ah, porque essa casa não vale nada, isso aqui é coisa velha. E o outro fica chateado. E o outro fala, meu, mas não vai vender por qualquer preço, porque isso aqui tem um valor sentimental para mim. Às vezes, se você entende o que está por trás dessa postura, você consegue, por exemplo, negociar um pagamento de maneira facilitada. E aí, às vezes, você consegue até fazer com que o sentimental fique com o imóvel e passe o dinheiro para a pessoa que está necessitada. A questão é você entender o que eles estão querendo. Outro exemplo fora do mercado imobiliário, só para vocês entenderem. O funcionário vai lá e exige 20% de aumento para o chefe. Muitas vezes, e eu já vivi essas duas situações que eu estou trazendo para vocês, o funcionário não quer ganhar mais. Às vezes, o que ele está precisando é se sentir mais valorizado, mais recompensado do trabalho que ele faz. E aí, você pode discutir multivariáveis. Você pode discutir benefício, bônus, treinamentos. Você pode ter um monte de coisa, pagar uma faculdade. Não necessariamente precisa ser um aumento, que tem uma questão de imposto, tem uma questão de não regressividade, tem um monte de coisa para ser discutida. Às vezes, você está falando com o cliente, ele está exigindo prazo de pagamento, e às vezes o problema dele é fluxo de caixa. Acabamos de viver uma situação dessa. Vendeu o imóvel, a gente conseguiu parcelar, o cara pediu tempo no imóvel, falou, beleza, eu vendo parcelado, mas eu preciso de tempo. O outro falou, tudo bem, prazo para mim eu não estou nem aí. Às vezes, é mais delicado do que isso. Uma das partes quer ter a sensação de sentir que tirou vantagem. Isso é muito típico em outros países, né? No Brasil não tem muito essa questão do brasileiro querer tirar vantagem, né? E aí, às vezes, você consegue ceder variáveis que não são tão importantes para outra parte, fazendo com que o seu cliente sinta que ele tirou uma vantagem e a negociação vai ser saudável. E, obviamente, que isso tem que ser levado pelo bem, né? Tem que ser feito da melhor maneira possível. Né? E a gente tem um passo a passo para alcançar isso. E tem um problema, que a gente dificilmente discute quando a gente vai falar de negociação.
principalmente quando a gente lida com interesses e posições. E aí fica o meu convite, eu gostaria muito que vocês anotassem essas dicas, porque elas são valiosas e, se muito bem treinadas, trazem resultados estrondosos. Reparem que a gente sempre tem um problema e esse problema não necessariamente está vinculado à pessoa. Separem as pessoas dos problemas. Pelo amor de Santo Cristo, entendam que uma coisa não tem a ver com a outra, por mais que as pessoas achem que tem. Deixa eu contar uma história. A esposa, o marido, chega cansado em casa, destruído de um dia de trabalho. Aliás, ontem, galera, eu estava fazendo as contas, eu fiz uma jornada de 20 horas de trabalho. Eu saí de casa 4 horas da manhã, voltei meia-noite. Daí o cara chega cansado. Ele entra em casa e ele vê as crianças bagunçando aquele monte de brinquedo na sala, olha para a pia toda suja, olha para a roupa não está lavada. E aí ele vai para a mulher e tenta expor um problema. Nossa, amor, você viu como a nossa casa tá bagunçada? Cara, vai ter morte. Vai ter morte. Mas, às vezes, prestem atenção no que eu estou querendo dizer. Às vezes, a comunicação do cônjuge foi: o que será que nós podemos fazer para resolver o problema da casa desarrumada? Não é que eu acho que você não fez nada o dia inteiro, você ficou cuidando das crianças, dá trabalho, você foi fazer, muitas vezes saiu para trabalhar, não é... Eu não estou falando de você, eu estou falando do problema, mas a pessoa vai levar essa situação para ela. Ela vai pegar o problema e vai falar assim: não, isso aí é contra mim. O que ele está falando é contra... Reparem que isso acontece em toda negociação. E aí, como que a gente resolve isso? A gente vai separar as pessoas do problema. A gente vai ser carinhoso com as pessoas. A gente tem que ser empático. A gente tem que entender os lados, a gente tem que abraçar, a gente tem que ser consultivo, aliado, parceiro. Mas, e grifem esse mas, se você estiver anotando, nós temos que ser rígidos no problema. Façam esse exercício em casa, com os filhos, com o colega de trabalho. O cara não entrega o relatório, você precisa negociar, você gosta dele. Fala: cara, eu te amo, mas esse relatório tem que ser entregue. Ah, que não sei o que. Cara, o problema não é você, o problema é o relatório. O que a gente tem que fazer para resolver esse relatório? Você quer mais tempo? Você quer que ajuda do estagiário? Como que nós podemos resolver o problema? Não tem a ver com a pessoa. Técnica avançadíssima para você não sofrer incerteza e para você não sofrer pressão. Porque a hora que a pessoa entende que a questão é com ela, a hora que ela interpreta que o problema é com ela, você está em maus lençóis. E se você não tiver clareza do que eu estou conversando, você vai achar que o problema é a pessoa mesmo. E daí você vai virar para mim e falar assim: mas, Fernando, é impossível negociar com essa pessoa porque ela virou um problema, ela abraçou o problema para ela. E aí, qual que é a minha dica? É você reformular o problema. Todas as vezes que a pessoa não ceder, você vai fazer o que em inglês a gente chama de reframe. Tem um cara chama Chico Vendedor Raiz, ele fala: Pati que não fala inglês, reframe é reformule. Reformule o problema. Basicamente, você vai pegar o holofote, vai tirar o holofote dessa pessoa e vai colocar esse holofote no problema. Vai falar assim: cara, belezinha, te amo, eu estou entendendo que você está estressado, mas e aí, você quer vender o imóvel ou não? Você está precisando de dinheiro ou não? Ah, eu quero. Então, nós precisamos entender como fazer isso da melhor maneira possível para você. Tem um negócio, turma, que eu já falei aqui em outras ocasiões, é uma técnica que se chama método socrático. Depois vocês pesquisam sobre isso. É você utilizar
da subconsciência humana para trazer o cara mais perto de você. Então você vai forçar essa pessoa. Cara, dica genial. Anota isso que funciona. Você vai forçar essa pessoa a falar 5 sims. Não precisa ser 5. Uma série de sims, de concordâncias com você, antes de você reformular esse problema. Método socrático. Então você tá lá, o cara estressou, não, porque meu irmão, aquele cara que não sei o que, ele só pensa em dinheiro, bababá, não sei o que. Meu, você quer ficar com o imóvel? Quero. Você quer que eu te ajude, que teu irmão compre o imóvel? Quero. Você quer fazer isso da melhor maneira possível? Quero. Você quer no melhor preço possível? Quero. Você quer da maneira mais rápida possível? Quero. Pronto. Então, cara, deixa eu te ajudar. E aí você faz uma proposta em que o não é irrecusável. Lembra do Poderoso Chefão? Nossa, mas como você conseguiu? Ah, eu fiz uma oferta irrecusável para ele. Quem assistiu sabe bem. Essa maneira de você constantemente... Isso que eu estou falando para vocês não é uma vez que acontece. Principalmente em venda complexa. Venda de milhares de reais, às vezes, muitas vezes milhões de reais. Vendas que envolvem uma comissão alta. Você tem que constantemente reformular o problema, trazer o problema à tona e colocar o olho no prêmio, focar no objetivo. E atenção, aqui, minhas caras e meus caros amigos, tem muito lance de abrir as variáveis de negociação. E aí você vai dar concessões. Se o cara quiser fazer alguma coisa, você reformula o problema e concede outra. Se o cara forçar a baixar 50 mil, você fala, tá bom, eu vou negociar isso para você, mas o pagamento então vai ser à vista. E aí após eu te libero em tantos dias. Sempre peça concessões. E lembrem-se de questionar. Essa é, para mim, uma das melhores para quem trabalha no mercado imobiliário. Lembrem-se sempre de questionar o seu cliente. Cara, se eu resolver essa parada, o negócio está fechado ou você vai vir com mais concessão? Poderosíssimo. Porque senão o cara vai ficar te pegando toda hora, ele vai ficar com uma novidade. Ah, mas eu não quero. Ah, mas não sei o que. Ah, mas... Cara, eu vou resolver isso para você. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Então nós estamos aqui aceitados que se eu conseguir reduzir a entrada, você tá com o negócio fechado e a gente vai evoluir. Foquem sempre no objetivo. Reformulem o problema. Tira o foco da situação. Traz para o problema. Separem as pessoas. Sejam carinhosas com as pessoas. Não adianta ser agressivo. Não adianta ser grosso. Não adianta pressionar. Não existe mais isso. Funciona. Não estou falando que não funciona. Pode ser que funcione, mas não é isso que um bom negociador faz. Não é isso que um profissional extremamente valorizado, que uma autoridade faz. O que um bom negociador faz é garantir que todo mundo vai ganhar. Tá fazendo sentido, turma? E com isso, e com todas essas questões, eu vou trazer aqui para vocês o auge do nosso encontro, o cume do nosso encontro. Porque a partir do momento que você consegue listar e controlar isso que eu estou falando, você vai bater de frente, você vai ao encontro, você vai estar junto com uma das técnicas mais poderosas de negociação da nossa atualidade, que se chama Batna e Zopa. Obviamente que quando você estiver negociando, você não vai falar esses termos estranhos, mas é importante que você entenda o conceito de Batna e Zopa. Depois que eu compreendi esses conceitos e consegui utilizar no meu dia a dia, mudou a maneira como eu lido com as minhas negociações. A Zopa é uma zona de possível acordo. Bateu a frase em inglês também os dois são em inglês, né? Bateu, zona, possível acordo. Nós temos que mapear
E isso vai ser feito com conversas informais. O peixe morre pela boca. Você vai bater papo, você vai tomar café, você vai desenvolver a conversa com o seu cliente para você conseguir mapear a zopa e para você conseguir determinar o seu BATNA e o BATNA do seu cliente, dos seus clientes. Então, o que é a zopa? Imagina o seguinte. O cara pediu para você vender o imóvel dele e ele vai pedir para você 7 milhões para vender o imóvel dele. 7 milhões. Mas daí você conversando com ele, e isso nunca é numa conversa de 2 minutos, é tomando um café, é encontrando 2, 3 vezes, é falando do cachorro, do time de futebol, é criando rapport, é desenvolvendo autoridade, é se tornando conhecido. Daí na conversa você descobre que, cara, eu tô pedindo 7, mas o meu limite aceitável, que é essa parte de baixo aqui, ó, é 6,2. Então, esse é o meu range, é a minha faixa de possível negociação. Mas, Fernando, eu geralmente não falo do 6,2, porque se eu explico isso para um mau negociador, o que ele vai fazer? Ele vai começar a negociação em 6,2. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Você fala com o proprietário fala assim, não, eu estou pedindo 7, mas eu aceito 6, você vai oferecer para o comprador como? 6. Aí começou em 6. Você não tem multivariável, vai perdendo preço, sua comissão reduz. Tem que tomar cuidado com as variáveis, por isso que tem que listar. Então, se é para trabalhar com 7, a gente vai trabalhar com 7. Pode ser que eu venda por 6,2, mas eu vou trabalhar com 7, porque daí se eu precisar conceder, eu tenho gordura para conceder na barganha. E aí, você vai ter um comprador, e isso é uma informação difícil de você tirar, que o cara, ele tem ali 6,5 pau para fazer a negociação. Ele aceita pagar 6,5 milhões no imóvel, mas ele quer pagar 6. Quem nunca? Ó, se for um imóvel que me interessa muito, que eu gosto, etc., eu topo. Se você tiver essa informação de uma maneira técnica, sistematizada, a gente consegue ver que dá jogo, que dá bola. Teoria técnica parruda de negociação. Então é o seguinte, a partir de 7 milhões é bom só para o vendedor. Está vendendo acima do mercado, o negócio está ruim, para o outro lado, não é legal. Abaixo de 6 milhões é bom só para o comprador, também não é legal. A gente tem que achar um meio termo. Só que dentro desse meio termo, de 6 milhões a 6 milhões e 200, não tem conversa. E de 6 milhões e meio a 7 milhões, não tem conversa. Então, a gente vai ter uma ZOPA, que é uma zona de possível acordo, que está ali, nesse exemplo, entre 6,2 e 6,5 milhões. Importantíssimo mapear esse tipo de situação. Importantíssimo. Porque aí, a partir de agora, eu consigo me organizar e jogar o jogo conforme os interesses das partes. Beleza, Fernando? Entenderam? Importantíssimo. Tá. Mas e o BATNA? O que é o BATNA? Para mim, o BATNA é uma das coisas mais importantes em termos de negociação que existem. O BATNA em inglês é Best Alternative Through a Negotiation Agreement. Basicamente é o seguinte: qual é a sua melhor opção caso a negociação não seja concluída? O que acontece com você caso a transação não ocorra? E o segredo do bom negociador é você elevar esse mínimo que vai ser entregado se a negociação não ocorrer. Então, imagina o seguinte. Vou tirar do mercado imobiliário o exemplo, depois eu volto para o mercado imobiliário o exemplo. Imagina que você é um funcionário, você está ganhando ali 5 mil reais e você necessariamente trabalha muito, você entrega mais do que o devido e você acredita piamente que você merece uma promoção.
E daí, é só para vocês entenderem o termo, tá, turma? Só para vocês absorverem o conhecimento. Entenderem, absorverem e assimilarem. Daí você chega para o teu chefe e fala assim, chefe, seguinte, ó, tá aqui meus entregáveis, o cara, eu sou bom, eu sou o melhor da turma e eu quero um aumento. Tá, mas e se eu não te der o aumento? Não, se não me der o aumento, cara, ferrou, eu preciso do emprego, preciso... Seu Batna é 5 mil reais, cara. Se tudo der errado, se o seu chefe falar não, você vai estar com 5 mil reais. Não entre numa negociação para o seu mínimo ser igual ao que você já tem. Um outro exemplo seria o seguinte, o cara vai lá, abre o LinkedIn, faz o currículo atualizado, manda o currículo para um monte de gente, consegue uma proposta do emprego que talvez ele nem queira, de 5,5. E daí ele chega para o chefe dele e fala assim, chefe, você sabe, você vê meu trabalho, você sabe que eu entrego. Cara, eu sou apaixonado por essa empresa, adoro trabalhar com você. Eu não queria sair desse emprego. É isso que eu quero para minha carreira. Só que não é só você que enxerga que eu entrego mais do que o desejado. E eu estou com uma proposta de um salário de 5,5. Eu não quero aceitar essa proposta. Teria como a gente negociar um aumento? Vocês entendem que a partir de agora, se o chefe falar não, a pior opção para o negociador é um aumento de R$500 no salário? Presta atenção nisso. Então, a partir de agora, a gente começou a jogar um jogo que, se tudo der errado, ficou melhor. Agora, só um exemplo agressivo, mas só para você entender. Eu posso aumentar ainda mais. Eu vou conseguir uma proposta de 5,5 nos meus concorrentes, que se meu chefe não aceitar, eu vou para o meu concorrente e ainda levo minha carteira. Aí o cara não basta ele me pagar os 5,5, porque os 5,5 eu já tenho lá. Agora ele tem que me pagar 6 para eu ficar aqui. Entendeu, né? É um pouco agressivo, mas só para vocês entenderem o conceito. Não quero que vocês pensem assim, até porque para mim isso não é negociar, isso é agressividade, não é legal, né? Quem vem por dinheiro vai por dinheiro, não é bom assim. Mas é só para vocês entenderem um conceito muito importante. Então, na hora de você negociar, é sempre interessante você ficar forçando Batna para os seus clientes, para que eles tenham opções de tomada de decisão. Mais de uma opção de imóvel, mais uma opção de proposta, para que você consiga fazer a coisa com conforto. Tá claro? Esse é o BATNA, Best Alternative to a Negotiation Agreement. E aí, cara, o tempo é curto, né, turma? Então a gente já tem que ir indo para o fim. Eu queria terminar com duas coisas aqui para vocês, tá? A primeira é que, dentro de todo esse conceito, a coisa mais importante que existe no nosso mercado e para um negociador hoje em dia é ouvir. O que morre pela boca. Quanto mais você deixa a pessoa falar, mais ela te entrega. Outro dia eu fui numa visita com um dos corretores e no começo a pessoa falou assim, não, preciso vender aqui para comprar lá, é urgente, que não sei o quê. Cara, calma. Senta, toma um café, não precisa ficar 3 horas. A gente ficou, sei lá, meia hora, 40 minutos. E daí ela explicou que o marido tinha expatriado e que daí a empresa já alugou uma casa para ela, ela já tem onde morar. Não é. Nunca é. Mas não é por mal. Às vezes a pessoa não consegue falar. Às vezes ela tem medo. Às vezes ela acha que se ela falar tudo, você vai tirar proveito dela. E um bom negociador, ele vai atrás do ganha-ganha. Então a gente tem que ter empatia. A gente tem que ouvir para entender e não refutar. A gente tem que entender o detalhe. A gente tem que entender a entrelinha, não só o que a pessoa está falando, mas o que está por trás, as emoções, os sentimentos. A gente tem que praticar isso. Outra coisa, a gente tem que sair do nosso ponto de referência. Às vezes você concorda com aquilo ou não, mas o segredo é ouvir com o ouvido dele, é vestir o sapato dele, é entender a pedra que está no pé dele. O exemplo, o exemplo indiscutível disso é o trabalho das forças que fazem com reféns. Antigamente, cara, não tinha conversa com o refém. O cara tava fazendo refém, lá o bandido tava fazendo refém, e, cara, ou entrega o refém ou é morte. Daí um monte de gente morria, era uma desgraça. Daí o FBI foi desenvolvendo, a CIA foi desenvolvendo. Hoje você vê lá nos documentários, nos filmes, são horas de blá, blá, blá. Por que é hora
blá, blá, blá. Porque num primeiro o bandido fala A. Eu quero, não sei, vai mudando as condições, porque vai explicando as frustrações, ele vai abrindo, ele vai contando coisas sem querer, e aí o FBI vai pegando aquelas informações e vai desenvolvendo. Eles ficam ouvindo horas, mas sempre funciona. O índice de assertividade das forças, depois que eles pararam de agir e começaram a ouvir com empatia, aumentou expressivamente. E aí, galera, eu queria que vocês entendessem que a gente tem que usar os estilos de negociação ao nosso favor, sempre pensando no ganha-ganha. Você tem que dançar conforme a música. Tem uma história que é muito forte, que é a do Mandela. O Mandela, quando ele estava fazendo o trabalho dele de integração social, ele foi preso. E daí, ao invés dele ficar com raiva, dele tentar matar, prendeu, não, ele entendeu. Cara, o que está acontecendo? Por que vocês me prenderam? Ele sabia que o que ele queria fazer na negociação era um ganha-ganha. Mas o que aconteceu, cara? Por que da onde está vindo essa raiva? Ele aprendeu a falar a língua dos caras enquanto ele estava preso. Olha a empatia. Resultado é que o cara virou presidente da África do Sul. Então, assim, de novo, aprenda a usar as técnicas ao seu favor. Faça o jogo jogar da melhor maneira possível. Se eu quero fazer meu filho ir para a escola, eu posso forçar ele para a escola ou eu posso convencê-lo da melhor maneira a ir para a escola. Porque ele vai para a escola. Então, é o melhor para o meu filho ir para a escola. Então, é melhor que isso seja feito de uma maneira tênue, gostosa, que todo mundo fique feliz. Que ele fique feliz, que eu fique feliz, que a escola fique feliz. Se ele chegar esperneando que ele não quer, todo mundo fica triste. Eu vou ficar estressado, ele vai ficar estressado, a escola vai ficar estressada. Então, o convite é não usar isso para o mal, é usar para o ganha-ganha. Dá para usar isso para abusar? Dá para usar para fazer o cara pagar menos do que devia, vender mais caro do que devia? Dá, mas não é esse o convite. Isso não é a negociação do século XXI, porque depois esse cara vai descobrir que ele pagou mais caro, que ele comprou mais caro, que ele vendeu mais barato. E aí, galera, vocês não vão se tornar uma referência. Eu vou terminar aqui com um vídeo, e nesse vídeo tem várias técnicas de negociação. Depois vocês assistem com calma, fica gravado. Queria que vocês anotassem essas técnicas. Eu não vou falar, vou deixar com um gostinho de quero mais. Porque várias das técnicas que ele vai usar eu não comentei aqui, porque hoje, pouco tempo, é só uma pincelada superficial para que vocês entendessem um pouco mais de técnicas e evolução na negociação, para que você não sofra pressão e para que você não sinta a incerteza das partes na hora que a transação está quase finalizando. Bora ver aqui um cine cresce de um filme espetacular que fala muito Vive mandando gente ao meu escritório. Arbitragem. Para fazer negócio. Estão só se familiarizando com a complexidade das minhas operações para não comprar. Só café, obrigado. Tudo bem. Você sabe que para os bancos tudo acontece mais devagar. E essa confusão da União ajuda. Quando esclarecer como é que é? Para você procurou, eu não procurei você. Esse negócio, que se dane o negócio, tá? Não, meus negócios vão bem, muito bem. Bem, eles vão de vento em popa. Sabe, o retorno no acumulado do ano foi de 15,4%, aproximadamente 583 milhões de dólares, de uma operação que você não tem e sabemos que precisa. E foi por isso que você me ligou. Você, por outro lado, tem um salário de quanto? 18 milhões? E o que faz com ele? Bom, o preço da ação em queda de 16%, você tem meio bilhões para os investidores. Agora, por favor, me diga, porque eu preciso de você. Vamos nos acordar. Sabe o que vamos fazer? Vamos emitir um comunicado de imprensa. Vamos dizer que não há negociação, que nunca houve. Que você não vai comprar a Udrio, nem vai comprar a Quantum, não vai comprar nada. Você é apenas fogo de palha. E eu vou continuar a curtir os meus ganhos. Enquanto abro minhas asas para um voo mais alto na direção do meu próximo empreendimento de sucesso, suas ações vão cair mais $2 por causa de uma tentativa de aquisição frustrada, muito frustrada. Bom, mau presságio para o seu cargo, não acha? seu preço é alto demais.
Tenha um bom dia, James. 400. 550. 450. 525 estamos conversados, sim ou não? E se for não, acabou a negociação, vai direto para a lata do lixo. Fechado. Bom, mais uma coisa. A minha filha vai assumir. Você a conhece e confia nela. Está bem. Muito bem. E meu filho será o vice-presidente. Ele não precisa fazer nada, tudo bem. Ele só recebe salário e fica com a sala. Um contrato de trabalho de 5 anos para os dois. Meus advogados elaboram, sim ou não? Sim. O que está fazendo? Eu estou me garantindo. Assim. Vou enviar um comunicado à imprensa. Você está bem? Tá tudo bem. Antes de ir embora. Quanto teria pagado? 600. E quanto teria aceitado? 470. Então foi um bom negócio. Na verdade, eu menti. Teria sido. Ai, galera. Claro que é um tipo de negociação um pouco mais agressiva, né? Mas queria aí que vocês vissem. E aí ele usou várias técnicas de negociação, tá? Deixa essas técnicas aqui, deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu descompartilhei sem querer. E essas técnicas não foram todas que eu passei, tem muitas coisas para passar ainda sobre negociação. Tem as negociações, tem coisas mais profundas, mas é isso que eu queria ter passado hoje para vocês. O último slide é a bibliografia que eu usei para fazer esse curso. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu dar aqui. O navegador não consegue acessar a tela. Deixa eu tentar aqui de novo. Aqui, partilhar. Vamos ver se vai. Foi? Com problema. Problemas técnicos. Apresentar. Compartilhar a tela. Janela. Vê se vai agora. Não foi. Mas depois eu passo para vocês o material. Tem uma bibliografia que eu utilizei para fazer esse nosso curso, que é Como Chegar ao Sim, do William Orr, um livro que se chama Negociação, do Peter Sander, um livro que se chama Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss, e Como os Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios. Galera, é isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido agregar de alguma forma, mesmo que num tempo curto. É um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado. Mas que bacana, Fernando. Muita coisa se apresentou também, hein? Você quer colocar um monte de coisa, ficou show de bola. Olha que bacana. Eu ouso dizer que tem aspectos e assuntos aqui da sua abordagem que exclusivamente ele, por exemplo, toda aquela tua explicação sobre as posições de negociação BATNA, né? Enfim, mas só aquilo já dava um curso inteiro, né? Muito bacana. Olha só, você que nos acompanha ao vivo aqui ou pegou este vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com o Fernando Massucci, saber um pouquinho mais, tirar uma dúvida, ou de repente até fazer alguma aproximação, busca ele lá no LinkedIn, é só bater lá, abre o LinkedIn lá na barra de busca, tem lá, @Fernando Massucci. Massucci é M-A-S-S-U-C-C-I, S-S-U-C-C-I, pronto, Massucci, tá? Ou então já dá um oi lá para o Fernando no WhatsApp diretamente, que assim que ele tiver um tempinho, ele responde, já coloca sua pergunta, é no 11
99484-6517. Olha só, Fernando, gente aqui que nos acompanha de vários lugares, aqui dando boa noite, agradecendo, pessoal aqui de Muriaé, em Minas Gerais, né? Pessoal cadê? Tem vários locais aqui, perdi aqui, a outra cidade estava aqui também, né? Aqui. Ó, pessoal colocando palmas aqui, colocando top, pessoal de Mogi Guaçu, muito bom, faz muito sentido, maravilhoso, excelente, sempre dá uma aula, falando de ser... Aqui é o gigante da Remax, muito bom. Que bacana, Fernando, muitas informações interessantíssimas. Agora, é uma coisa muito bom, muito bacana, a gente realmente poder desenvolver, dominar essa habilidade da negociação ganha-ganha. Entrar para uma negociação com a ideia de que não é uma disputa, né? Não é um jogo de tênis, né? Em que eu tenho que dar uma cortada e para eu ganhar, você tem que perder. A negociação, ela deve ser mais distante do jogo de tênis e talvez, ouso dizer aqui, e é uma pergunta, mais próximo do frescobol. Quer dizer, no tênis eu quero cortar, eu quero bater a bola de um jeito que você não pegue, porque a graça do jogo é fazer ponto. Mas no frescobol, quando a gente está jogando ali na praia, o que a gente quer é continuar batendo a bolinha para que o jogo não acabe. É sempre um vai, vem, bate a bolinha, bate e chega no objetivo que ambos saem ganhando. É isso. Exatamente. A gente tem um erro conceitual de negociação, porque, que nem um filme como esse que eu passei, né? Sempre parece que é uma coisa agressiva, que é um tentando tirar vantagem do outro. E isso realmente aconteceu durante um momento, principalmente em 1960, 70, em que você não tinha acesso à informação. Então era possível, né? Tem muitas histórias de imobiliárias. Uma das empresas que eu tive, inclusive, ela cresceu muito, porque ela comprava um terreno, dividia em 2 lotes e vendia os lotes divididos pelo mesmo preço, porque as pessoas não tinham acesso à informação. Isso era comum, né? E daí, a partir do momento que você tem tudo que a gente tem de acesso, a negociação ela deixa de ser uma questão hierárquica, de quem tem mais vantagem, quem está... Até existe esse tipo de negociação hoje, mas não é legal, não é saudável. E principalmente no mercado imobiliário, que o corretor ele tem que fazer vendas recorrentes, ele tem que dominar uma região e se tornar uma autoridade, ele não pode usar esse tipo de negociação. Quer dizer, ele pode, né? Pode fazer o que ele quiser e pode ser que funcione, mas não é aconselhável, porque aí, em algum momento, uma das partes vai ficar insatisfeita e isso para a carreira do corretor não vai ser tão eficaz, né? Cai a reputação, fica visto como uma pessoa que empurra coisa, que ludibria para conseguir melhores contratos e, obviamente, isso pode até funcionar por um tempo, por um curto espaço de tempo, mas certamente derruba a reputação da pessoa, a recorrência some e hoje está todo mundo conectado, né? Não tem algo que aconteça lá, sei lá, em Mossoró, que eu não fique sabendo aqui se o assunto é algo que está dentro das minhas buscas, né? Não tem que eu não fique sabendo quase que instantaneamente, né? Olha só, o Newton César, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook e nos acompanha lá de Belém do Pará, que bacana. Ele pergunta, tem como compartilhar essa apresentação? Aí eu vou sugerir para ele entrar em contato contigo, Fernando, o que você acha? Conhecimento nunca deve ser restrito, tem sim como eu compartilhar, pode me chamar, vai ser um prazer e bora trocar, bora fazer relacionamento, fazer amizade, muito bom, viu? Prazer ter você aqui conosco. Maravilha, então se você quer cópia da apresentação do Fernando, claro, o vídeo está aqui no YouTube, você pode assistir, está no canal da TV Cresce no YouTube, também está no streaming particular da TV Cresce, TV Cresce,
no site do Cresce, para que você possa assistir quantas vezes quiser, mas quer os arquivos ou quer algum material e tudo, entre em contato diretamente com o Fernando, não só aqui o Newton, né, mas outras pessoas que tiverem interesse nesse material, entre em contato aqui com o Fernando, já dá um oi no WhatsApp direto dele, segue ele lá também, estabelece uma conexão lá no LinkedIn, né, com ele, da rede, mas dá um WhatsApp lá no 11 99484 6517 que ele compartilha lá. Fernando, qual é o nome do filme aí que você passou o trecho? Coelho Pinturas, que nos acompanha ao vivo no YouTube, está perguntando. Chama Arbitragem. É fácil de encontrar, um filme antigo, bem tranquilo. Arbitragem, maravilha. Tá aqui, a outra pessoa já colocou também. O título original é Arbitrage, né? Lançado no Brasil como A Negociação, né? Em português ficou A Negociação aqui em Brasil. Pronto, tá aí o Ronel... A negociação, isso. Pronto, Arbitragem. Muito bem, mas é isso aí, olha, gostaria de ficar aqui conversando contigo mais horas aqui, Fernando. Teu conteúdo é bom, você é uma pessoa agradável, acessível, fácil de conversar, muito bacana. Mas a gente tem limitação de horário também, né? Infelizmente, vamos ter que caminhar aqui para o nosso encerramento. Então, eu gostaria de estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos, Fernando, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, por você ter, primeiramente, aceito o convite de vir aqui a brilhantar a Quarta Nobre, e um segundo agradecimento por efetivamente ter abrilhantado a Quarta Nobre com todo esse conhecimento e experiência que você tem e forma didática de passar a experiência, ilustrada com todo esse material que você fez aqui para a gente. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Podem aí me achar no Instagram, me marcar. Super, é um prazer. YouTube também tem material, é um prazer. Eu tenho um privilégio aí de ter um prazer enorme de poder ajudar. Que bom, isso é bacana, né? Porque quando a gente vai se juntando, juntos somos mais fortes, né? A gente consegue, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai crescendo. Então, muito obrigado. Para a gente poder, então, encerrar essa nossa live aqui, eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final para quem nos acompanha. Isso aí, muito bom, turma. Muito obrigado.